Sou Lídia e tenho 28 anos. 5 segundos antes de minha futura cunhada dizer sim, seu verdadeiro marido entrou por aquelas portas da igreja em um uniforme militar completo. A expressão no rosto dela ao vê-lo, sem preço. Mas deixe-me voltar um pouco, porque essa história começa muito antes da pequena surpresa de casamento de hoje. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e inscrever-se se você já se sentiu completamente invisível em sua própria família. Você definitivamente vai querer ficar por aqui para o que aconteceu a seguir. Crescer como a filha do meio na família Morrison significava dominar a arte de ser ignorada. Meu irmão mais velho, David, era o garoto de ouro. MBA em Harvard, líder nato destinado a assumir a empresa de investimentos do pai. Minha irmã mais nova, Emma, era o bebê, a artística que não podia errar. E eu estava apenas lá, a confiável que cuidava da logística enquanto todos os outros brilhavam. Quando papai anunciou seus planos de aposentadoria há 2 anos, ninguém ficou surpreso quando David foi nomeado como seu sucessor. Aos 35 anos, meu irmão merecia. Ele era brilhante, determinado e tinha aquele carisma natural que fazia os clientes confiarem nele com suas economias de uma vida inteira. O que eu não esperava era quão rapidamente sua vida pessoal ofuscaria tudo mais. Entra Vanessa Clark. Deslumbrante, sofisticada e, segundo todos que a conheceram, absolutamente perfeita para David. Ela apareceu em um gala de caridade no ano passado como uma espécie de princesa de conto de fadas. Elegante de uma maneira sem esforço que sugeria dinheiro sem ser extravagante. David estava apaixonado desde o primeiro dia. Ela é incrível, Lídia, ele me disse após o 3º encontro. Seus olhos brilhando como os de um adolescente. Inteligente, independente, e ela realmente escuta quando eu falo sobre trabalho. Além disso, ela viaja para o seu negócio de consultoria, então entende as demandas da minha agenda. Devo mencionar que a ex-namorada de David, Sarah, havia terminado com ele especificamente por causa dessas demandas. Aparentemente, namorar alguém que trabalhava 70 horas por semana e vivia para projeções trimestrais não era tão romântico quanto parecia. Mas Vanessa parecia diferente. Ela nunca reclamava das suas noites tardias, nunca exigia atenção durante as temporadas de trabalho intenso e, de alguma forma, sempre parecia perfeitamente arrumada, apesar de afirmar trabalhar remotamente. A primeira vez que a conheci foi no apartamento de David para o jantar de domingo. Uma nova tradição que ele havia começado para reunir mais a família. Vanessa chegou 20 minutos atrasada, pedindo desculpas por uma ligação de cliente que havia se estendido. Sinto muito, ela disse, beijando a bochecha de David e se virando para mim com um sorriso brilhante. Você deve ser Lídia. David fala sobre você constantemente, o que foi engraçado, porque David nunca havia mencionado que eu tinha conversas significativas sobre sua nova namorada. Mas eu sorri de volta e desempenhei o papel de irmã apoiadora que aperfeiçoei ao longo dos anos. Todas coisas boas, eu espero. Claro, ele me disse, você é quem mantém tudo organizado. Isso deve ser exaustivo. Aí estava. Sutil, mas definitivamente presente. A implicação de que ser útil era de alguma forma um fardo, que meu papel na família era mais obrigação do que escolha. A maioria das pessoas não perceberia. Mas eu tinha lidado com comentários passivo-agressivos a minha vida inteira. Eu sabia quando ouvia uma alfinetada. Alguém tem que fazer, respondi, mantendo minha voz leve. Caso contrário, David provavelmente esqueceria de comer. Vanessa riu, mas notei como ela rapidamente mudou de assunto para sua recente viagem a Los Angeles. Ela tinha essa maneira de direcionar as conversas para si mesma enquanto fazia parecer que estava apenas compartilhando experiências. No final do jantar, ouvimos histórias detalhadas sobre seus projetos de consultoria, a reforma de seu apartamento e suas próximas viagens de negócios. Mas percebi que sabia quase nada concreto sobre o seu trabalho real. Que tipo de consultoria você faz exatamente? Perguntei enquanto limpávamos os pratos, análise de mercado, na maioria, ajudando empresas a se expandirem para novos demográficos. Ela acenou com a mão de forma desdenhosa. Coisas bem chatas, na verdade. Nada tão empolgante quanto o que David faz. Era o tipo de resposta que soava específica, mas não revelava nada.
Como descrever seu trabalho como coisas de negócios, tecnicamente preciso, mas completamente vago. Quando mais tarde perguntei a David se ele já tinha visitado o escritório dela ou conhecido seus colegas, ele explicou que ela trabalhava principalmente com clientes remotos e preferia manter o trabalho e a vida pessoal separados. Ela diz que misturar negócios com romance arruinou seu último relacionamento. Ele me disse que respeitava os limites dela, mas David olhava como se ela tivesse acabado de resolver a fome no mundo, então deixei passar. Esse foi meu primeiro erro. Nos meses seguintes, Vanessa se integrou perfeitamente à dinâmica da nossa família. Mamãe a adorava. Que maneiras adoráveis! E ela realmente pergunta sobre o meu jardim. Papai ficou impressionado com seu aparente tino para negócios e achava que ela era a pessoa mais legal do mundo porque Vanessa de alguma forma havia feito amizade com vários influenciadores do Instagram durante suas viagens. Eu era a única que parecia notar as inconsistências, como o fato de que ela afirmava ser intolerante à lactose nos jantares em família, mas pedia pratos pesados em queijo quando saíamos para restaurantes, ou como suas chamadas de emergência com clientes sempre pareciam acontecer durante eventos familiares, mas nunca quando ela estava sozinha com David. Ou como ela mencionou visitar cidades a trabalho que depois afirmaria nunca ter estado. Quando mencionei essas discrepâncias a David, ele tinha explicações para tudo. Ela provavelmente está apenas sendo educada sobre a questão da lactose nos jantares em família. Ele disse quando mencionei a situação da comida e aquelas chamadas de clientes são motivo pelo qual eu respeito tanto a ética de trabalho dela. Ela é dedicada, certo? Porque nada dizia profissional dedicado como atender chamadas de negócios durante a festa de aniversário da irmã do seu namorado. Mas David estava tão completamente apaixonado que ele me disse explicitamente que não queria pensar demais sobre sua felicidade. Pela primeira vez na minha vida, não vou analisar tudo até a morte. Ele dissera, eu só vou confiar no que sinto. O que significava que ele evitava ativamente fazer o tipo de perguntas incisivas que o tornaram bem-sucedido nos negócios. O amor o tornara deliberadamente cego. O verdadeiro sinal de alerta veio durante a abertura da exposição de arte de Emma. Vanessa chegou atrasada, como sempre, alegando que seu voo de Denver havia sido atrasado. Mas quando Emma mencionou uma peça inspirada no Museu de Arte de Denver, Vanessa parecia completamente vazia. Eu não tive tempo para passeios turísticos, disse rapidamente. Foi apenas uma viagem rápida de uma noite. Exceto que ela nos dissera no jantar da semana anterior que ficaria em Denver por 4 dias. Quando mencionei isso casualmente, ela riu. Eu disse 4 dias? Deus, eu viajo tanto que não consigo manter nada em ordem. Foi definitivamente apenas uma noite, mas eu me lembrei porque perguntei especificamente se ela teria tempo para visitar o museu que a me estava elogiando. David, é claro, não se lembrava da conversa anterior e aceitou sua explicação sem questionar. Foi então que comecei a prestar mais atenção. Não porque eu estava com ciúmes, apesar do que Vanessa mais tarde alegaria, mas porque algo parecia fundamentalmente errado. Na minha família, eu poderia ter sido ignorado, mas não era estúpido e meu instinto estava gritando que Vanessa Clark não era quem dizia ser. O noivado aconteceu na véspera de Ano Novo. David havia planejado essa proposta elaborada à meia-noite, completa com champanhe e toda a nossa família presente para testemunhar o momento. Quando Vanessa disse sim, através do que parecia ser lágrimas genuínas, todos aplaudiram. Até eu aplaudi porque, apesar das minhas reservas, eu queria que David fosse feliz. Mas enquanto observava exibindo o anel, uma peça vintage deslumbrante da coleção da nossa avó, percebi algo em sua expressão por apenas um segundo. Quando ela achou que ninguém estava olhando, seu sorriso mudou. Não era alegria ou amor ou emoção avassaladora. Era satisfação, como um jogador de xadrez que acabara de alcançar o checkmate. Não é lindo? Ela exclamou para Emma, inclinando a mão para pegar a luz. David tem um gosto incrível. É lindo, concordou Emma. A vovó Rose teria adorado vê-lo sendo passado adiante. Oh, David me contou tudo sobre ela, disse Vanessa suavemente. Ela parece ter sido uma mulher incrível, o que era interessante porque a vovó Rose na verdade era a mãe de papai, não da mamãe, e ela era notoriamente difícil. David sabia disso. Todos nós sabíamos. Mas aparentemente, ele havia dado a Vanessa uma versão sanitizada da história da família.
Ou talvez ela simplesmente não estivesse ouvindo com atenção suficiente para manter sua história em ordem. Guardei esse detalhe junto com todos os outros, construindo um catálogo mental de inconsistências que todos os outros pareciam determinados a ignorar. O planejamento do casamento começou imediatamente. Vanessa queria que tudo fosse perfeito e caro. O local, as flores, o buffet, o vestido. Para alguém que afirmava ser financeiramente independente através de seu trabalho de consultoria, ela certamente tinha um gosto caro. Mas David estava feliz em pagar por tudo e nossos pais estavam empolgados em contribuir. Quando mamãe perguntou gentilmente sobre a lista de convidados de Vanessa ser tão pequena, ela ficou emocionada por ser filha única e não ter família próxima. Sempre fui mais uma pessoa de qualidade do que quantidade em amizades, ela explicou. Eu prefiro ter Rachel, que realmente me conhece, do que 50 conhecidos que estão apenas lá para a festa. Foi a explicação perfeita que fez nossa grande família tradicional quase questionar sua abordagem íntima. Ela merece o casamento dos sonhos dela, disse mamãe quando eu mencionei acidentalmente os custos crescentes. David finalmente encontrou alguém que valesse a pena. Que valesse a pena. Como se David fosse algum tipo de prêmio que precisava ser conquistado, em vez de uma pessoa que merecia ser amada pelo que era. Mas isso era um pensamento típico da família. David era um menino de ouro, então, naturalmente, seu parceiro tinha que ser igualmente dourado. O que nenhum deles parecia considerar era se David era digno de Vanessa, ou mais importante, se Vanessa era realmente quem dizia ser. A manipulação começou de forma sutil. Vanessa tinha um talento para fazer comentários inocentes que de alguma forma conseguiam criar dúvida e discórdia. Durante as sessões de planejamento do casamento, ela fazia observações que pareciam úteis, mas eram na verdade projetadas para me isolar do resto da família. Lídia parece estressada ultimamente, ela diria a mamãe com uma preocupação que soava genuína. Espero que ela não esteja se sentindo sobrecarregada com tudo mudando. Ou para David, sua irmã faz muitas perguntas sobre o meu trabalho. Espero que ela não sinta que estou tomando muita da sua atenção. O brilhantismo disso era que ela nunca dizia nada diretamente crítico. Ela apenas plantava sementes de dúvida e deixava que as suposições dos outros fizessem o resto. Mamãe começou a me observar em busca de sinais de estresse. David começou a interpretar minhas preocupações legítimas como ciúmes. Emma, pegando-se no meio, tentou amenizar as coisas sugerindo que eu estava apenas sendo protetora. Meu favorito pessoal foi quando Vanessa disse ao papai que eu parecia ter opiniões fortes sobre a lista de convidados. Eu simplesmente perguntei por que ela não estava convidando nenhum membro da família para o casamento. Oh, não somos próximos, ela explicou quando eu trouxe isso à tona. Meus pais faleceram quando eu era jovem e eu realmente não mantenho contato com a família extensa. Era uma explicação perfeitamente razoável que também convenientemente significava que ninguém do seu passado estaria presente para potencialmente contradizer suas histórias. Mas quando papai me confrontou sobre fazer Vanessa se sentir desconfortável com perguntas intrusivas, percebi quão efetivamente ela havia transformado minha curiosidade em evidência de mau comportamento. Eu estava apenas tentando conhecê-la melhor, eu disse a ele, interrogando-a sobre sua tragédia familiar. Honestamente, Lídia, eu esperava mais de você. E assim, eu me tornei o problema. Não a mulher que não conseguia manter sua história em ordem ou explicar como ela sustentava seu estilo de vida. Eu, por ter a audácia de notar inconsistências. O padrão continuou durante a primavera. Vanessa desaparecia por dias a fio em viagens de trabalho, depois voltava com histórias vagas sobre reuniões com clientes e chamadas de conferência. Quando pressionada por detalhes, ela desviava o assunto mencionando quão exausta estava ou quão entediante poderia ser viajar a trabalho. Estou apenas grata que David entende, ela dizia, apertando a mão dele. Alguns homens ficariam com ciúmes de todas as viagens, mas ele respeita a minha independência. O que a tornava tão convincente era que ela tinha uma resposta para tudo. Quando minha mãe se perguntava sobre a falta de fotos da família, Vanessa explicava em lágrimas o quão doloroso era ser lembrada da morte dos pais. Quando meu pai perguntava casualmente sobre a estrutura do negócio dela, ela começava a falar o suficiente de jargão técnico para parecer legítima sem fornecer detalhes reais. Ela era uma mestra em dar às pessoas o que queriam ouvir: tristeza pelo coração simpático da mãe, conversa de negócios para a mente analítica do pai.
David adorava. Em sua mente, ele havia encontrado mulher perfeita, bonita, bem-sucedida e compreensiva em relação à sua própria carreira exigente. O fato de que o sucesso dela era misteriosamente não verificável apenas tornava tudo mais impressionante para ele. Enquanto isso, meu papel na família continuava a encolher. Os jantares em família passaram a se concentrar no planejamento do casamento, com eu relegada a tomar notas e lidar com a logística enquanto Vanessa se banhava na atenção quando eu sugeri alternativas para economizar custos na recepção. Fui acusada de não querer que David fosse feliz. Quando ofereci ajuda com a pesquisa de fornecedores, me disseram que eles tinham tudo sob controle. Talvez Lídia precise de um hobby, Vanessa sugeriu docemente durante uma sessão de planejamento particularmente tensa, algo para mantê-la ocupada enquanto nós cuidamos dos detalhes do casamento, porque aparentemente querer ser incluída nos preparativos do casamento do meu próprio irmão era um sinal de que eu precisava de melhores maneiras de ocupar meu tempo. O ponto de ruptura veio quando David me pediu para ser uma madrinha, não a dama de honra. Essa posição foi para a amiga de Vanessa, Rachel, alguém que nenhum de nós conhecia, mas que aparentemente estava voando de Seattle. Mas ainda assim, eu era família, então eu seria incluída no grupo do casamento. Isso é tão generoso da sua parte, Vanessa disse quando David me contou, especialmente considerando o quão difícil essa transição tem sido para Lídia. Transição como se David se casar fosse algum tipo de reestruturação corporativa à qual eu estava lutando para me adaptar, em vez de um marco familiar feliz que eu queria celebrar. Mas eu sorri e aceitei o papel de madrinha porque, apesar de tudo, eu amava meu irmão e queria apoiá-lo. Mesmo que apoiar significasse defender uma mulher da qual eu estava cada vez mais certa de que estava mentindo sobre tudo. 3 meses antes do casamento, decidi fazer algumas pesquisas por conta própria. Não porque quisesse sabotar algo, mas porque não conseguia me livrar da sensação de que minha família estava prestes a cometer um terrível erro. Se eu estivesse errada, eu deixaria de lado minhas preocupações e pediria desculpas por duvidar dela. Se eu estivesse certo, bem, eu descobriria isso quando tivesse provas. Encontrar informações sobre Vanessa Clark provou ser surpreendentemente difícil. Sua presença nas redes sociais era mínima, apenas o suficiente para parecer normal sem fornecer detalhes reais sobre sua vida. Seu perfil no LinkedIn era vago, listando consultoria independente sem nomes de empresas ou conquistas específicas. Quando procurei por qualquer presença profissional online, encontrei virtualmente nada. Para alguém supostamente bem-sucedido o suficiente para se permitir roupas de grife e viagens frequentes, ela tinha uma pegada digital notavelmente pequena. No mundo de hoje, isso era quase impossível, a menos que você estivesse ativamente escondendo algo. Comecei a prestar mais atenção em seus vai e vens. O padrão era sempre o mesmo. Ela anunciava uma viagem de negócios com aviso prévio mínimo, desaparecia por um período que variava de 3 dias a 2 semanas e então retornava com histórias genéricas sobre reuniões e apresentações para clientes. Mas ela nunca trazia cartões de visita para casa, nunca mencionava empresas específicas e nunca parecia ter relacionamentos contínuos com clientes que poderiam ligar ou enviar e-mails. Quando David mencionou que Vanessa estava considerando realocar seu negócio para ficar mais perto dele após o casamento, vi uma oportunidade. Isso é ótimo, eu disse. Que tipo de consultoria ela faz mesmo? Talvez eu pudesse indicar alguns clientes da firma do papai. David parecia surpreso com a oferta, o que provavelmente dizia algo sobre o quão tensa nossa relação havia se tornado. Análise de mercado e estratégias de expansão, ele respondeu. Embora eu ache que ela seja bastante seletiva quanto à sua base de clientes, certo? Seletiva o suficiente para não ter clientes verificáveis, aparentemente. 2 meses antes do casamento, tomei uma decisão que poderia provar que eu estava paranoico ou expor uma grande decepção. Contratei um detetive particular. Parecia extremo e eu lutei com a decisão por semanas. Essa era a noiva de meu irmão, não alguma pessoa aleatória que eu suspeitava de fraude. Mas algo na história de Vanessa não fazia sentido. E se ela estivesse mentindo sobre sua identidade ou passado, David merecia saber antes de se casar com ela. O investigador, um ex-detetive da polícia chamado Marcos Webb, foi recomendado por uma amiga que usou seus serviços durante o divórcio. Ele era caro, mas minucioso. Preciso que você entenda uma coisa, ele me disse durante nossa consulta inicial.
Se suas suspeitas estiverem erradas, isso pode prejudicar seriamente seu relacionamento com sua família. Você está preparado para essa possibilidade? Pensei seriamente sobre isso. Estava preparado para estar errado? Para ter gasto dinheiro investigando alguém que poderia apenas ser reservada sobre seus negócios? Para potencialmente destruir qualquer relacionamento restante com David? Sim, eu disse finalmente. Se eu estiver errado, lidarei com as consequências. Mas se eu estiver certo e não fizer nada, as consequências podem ser muito piores. Marcos aceitou o caso. O que ele encontrou na primeira semana foi perturbador o suficiente para me convencer de que eu havia tomado a decisão certa. Vanessa Clark não tinha licenças de negócios em nenhuma das cidades em que alegou trabalhar. Sua suposta empresa de consultoria não tinha registro legal em lugar nenhum. O endereço que ela listou em vários formulários era um serviço de caixa postal em Portland. Mas a verdadeira descoberta veio quando Marcos fez uma verificação de antecedentes mais abrangente. Vanessa Clark existia, mas não da maneira que pensávamos. Ela tinha um número de seguro social, uma carteira de motorista e um relatório de crédito limpo. Ela também tinha um certificado de casamento registrado no condado de Clark, Nevada, há 2 anos, com o sargento Michael Torres, atualmente destacado no exterior com o exército dos EUA. Eu encarei o documento que Marcos havia descoberto, lendo repetidamente como se as palavras pudessem, de alguma forma, se rearranjar em algo que fizesse sentido. Vanessa era casada, estava casada há 2 anos durante todo o tempo em que esteve com David. Você tem certeza de que é a mesma pessoa? Eu perguntei, embora a foto no certificado de casamento fosse inconfundivelmente dela. Mesmo número de seguro social, mesma data de nascimento, mesma descrição física, confirmou Marcos. Não há dúvida de que é ela. Minhas mãos tremiam enquanto eu processava as implicações. Isso não era apenas engano, era grande. Se Vanessa se casasse com David, estaria cometendo um crime sério e meu irmão, que se orgulhava de sua integridade e reputação profissional, estaria involuntariamente envolvido em fraude. Há mais, continuou Marcos. O sargento Torres está atualmente em missão, mas deve retornar aos Estados Unidos no próximo mês. Ele tem enviado pagamentos regulares de apoio para uma conta em nome dela. Então, é de lá que vinha sua renda misteriosa. Não eram taxas de consultoria, mas benefícios de cônjuge militar. Ela estava vivendo com o pagamento de implantação de seu verdadeiro marido, enquanto planejava se casar com meu irmão por seu dinheiro. A genialidade de seu esquema era quase admirável de uma maneira horripilante. Ela havia encontrado a cobertura perfeita de um cônjuge militar. Um marido em missão que não estaria por perto para expor suas mentiras. Renda estável que não exigia trabalho real e a liberdade de buscar um segundo relacionamento com alguém rico o suficiente para proporcionar segurança financeira a longo prazo. Eu fiquei no meu carro do lado de fora do escritório de Marcos por 1 hora tentando descobrir o que fazer com essa informação. Eu poderia confrontar Vanessa diretamente, mas ela provavelmente apenas negaria tudo e convenceria David que eu estava mentindo por ciúmes. Eu poderia contar a David, mas ele estava tão apaixonado que poderia não me acreditar sem provas concretas. Eu poderia contar aos meus pais, mas eles provavelmente reagiriam da mesma forma que David. Ou eu poderia esperar e expô-la publicamente de uma maneira que tornasse a negação impossível. O casamento estava a 6 semanas de distância. Armado com as descobertas de Marcos, eu me encontrava em uma posição impossível. Eu tinha provas de que Vanessa estava cometendo fraude, mas nenhuma maneira clara de expô-la sem parecer a irmã ciumenta que todos já pensavam que eu era. Ela jogou o jogo da manipulação tão bem que minha própria família provavelmente assumiria que eu havia fabricado provas em vez de aceitar que havia sido enganada. Eu precisava de mais informações antes de tomar qualquer atitude. Marcos continuou sua investigação, aprofundando-se na vida real de Vanessa e nos registros militares de seu marido. O que ele descobriu pintou um quadro ainda mais claro de uma enganação calculada. O sargento de Estado-Maior Michael Torres era um soldado condecorado, atualmente em sua 3ª missão no Afeganistão. Ele se casou com Vanessa durante um breve período de licença e, a partir de suas comunicações eletrónicas, que Marcos acessou por meios legais, mas questionáveis, ficou claro que ele não tinha ideia sobre o relacionamento dela com David.
Seus e-mails estavam cheios de planos para o futuro juntos quando ele retornasse aos Estados Unidos, empolgação sobre a compra de uma casa, discussões sobre começar uma família. Enquanto isso, Vanessa estava escolhendo padrões de porcelana para seu casamento com meu irmão. A trilha financeira era igualmente condenatória. Torres havia enviado pagamentos mensais de apoio que cobriam a maior parte das despesas de Vanessa, incluindo o aluguel de um apartamento que eu nunca ouvi mencionar. Ela estava mantendo uma vida completamente separada, completa com contas de mídia social diferentes e o que parecia ser uma personalidade totalmente diferente. Em suas comunicações com Torres, ela era a esposa militar dedicada, orgulhosa de seu serviço e contando os dias até seu retorno. Com David, ela era a mulher de carreira independente que simplesmente estava disponível sempre que ele precisava dela. Esse nível de compartimentalização requer um planejamento sério, explicou Marcos. Ela está essencialmente vivendo duas vidas completamente separadas. Isso exige organização e sofisticação psicológica que a maioria das pessoas não tem, o que explicava porque ela era tão boa em manipular a dinâmica da nossa família. Estávamos lidando com alguém que era essencialmente uma enganadora profissional. A pergunta que restava era: o que eu ia fazer a respeito? Considerei minhas opções cuidadosamente. Confrontar Vanessa diretamente lhe daria tempo para preparar uma contranarrativa ou potencialmente desaparecer completamente. Contar a David em particular corria o risco de ele avisá-la, intencionalmente ou acidentalmente. Ir aos meus pais provavelmente resultaria em eles desconsiderando minhas preocupações e possivelmente me excluindo do casamento completamente. Mas havia outra opção, uma que tornaria a negação impossível e forçaria todos a confrontar a verdade simultaneamente. Eu poderia esperar até o dia do casamento e deixar que Torres a expusesse ele mesmo. Marcos havia encontrado informações de contato do oficial comandante de Torres. Uma simples ligação explicando a situação provavelmente resultaria em Torres recebendo licença de emergência para lidar com a situação de bigamia. O exército levava a fraude matrimonial a sério, especialmente quando envolvia benefícios para cônjuges. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais perfeito parecia. Torres chegaria para encontrar sua esposa no meio de um casamento com outro homem. Vanessa seria pega em flagrante, sem como explicar ou desviar. David veria a verdade de forma inegável e eu seria vindicado sem ter que convencer ninguém de nada. Era arriscado. Se algo desse errado, se Torres não conseguisse ou escolhesse não vir, eu ficaria sem um plano de backup e teria que suportar um casamento familiar sabendo que a noiva era uma fraude. Mas também era uma justiça poética, deixando a própria decepção de Vanessa ser o instrumento de sua exposição. 3 semanas antes do casamento, fiz a ligação. Isso em comum, admitiu o oficial comandante de Torres depois que expliquei a situação. Mas se o que você está dizendo é verdade, o sargento Torres tem o direito de saber. Bigamia afeta benefícios militares e pode impactar sua autorização de segurança. Em 48 horas, Torres recebeu licença de emergência. Marcos rastreou seus arranjos de viagem. Ele chegaria à cidade na manhã do casamento, planejando surpreender sua esposa com um retorno antecipado do desdobramento. O timing não era acidental. Eu havia solicitado especificamente que Torres fosse informado sobre o cronograma da cerimônia, sugerindo que ele poderia querer verificar a situação pessoalmente. Eu não disse a ele para interromper o casamento. Apenas garanti que ele soubesse quando e onde Vanessa faria seus votos ilegais. Quase senti pena dele. Ele não tinha ideia de que estava caminhando para um pesadelo. 2 semanas antes do casamento, Vanessa desapareceu novamente em outra misteriosa viagem de negócios. Desta vez, suspeitei que ela estivesse resolvendo pendências, possivelmente até se encontrando com Torres para manter sua ficção. Mas ela voltou no horário previsto com as habituais histórias vagas sobre reuniões com clientes e os preparativos do casamento continuaram normalmente. David irradiava felicidade. Mamãe estava em modo anfitriã total, coordenando detalhes com precisão militar. Papai estava orgulhoso da escolha do filho e animado para receber Vanessa oficialmente na família. Emma estava praticando sua leitura para a cerimônia e planejando suas funções como dama de honra. E eu contava os dias até que o mundo dele explodisse. A culpa era avassaladora.
Essas pessoas que eu amava estavam prestes a experimentar uma traição que abalaria sua fé em seu próprio julgamento. David, especialmente, ficaria devastado, mas eles mereciam a verdade, mesmo que fosse doer. Uma semana antes do casamento, Vanessa pediu para se encontrar comigo em particular. Eu sei que nem sempre estivemos em sintonia, ela disse durante um café em um local neutro, mas quero esclarecer as coisas antes de me tornar oficialmente parte da sua família. Aqui estava a minha chance de confrontá-la diretamente, de dar a ela uma oportunidade de confessar e cancelar o casamento voluntariamente. Por um momento, considerei expor tudo o que sabia e exigir que ela contasse a verdade a David. Em vez disso, sorri e disse: "Eu só quero que David seja feliz." Eu também, ela respondeu. E pela primeira vez, pensei que detetei uma emoção genuína em sua voz. Ele é um homem incrível. Tenho sorte de tê-lo encontrado. A parte distorcida era que eu quase acreditei nela naquele momento. Talvez ela tivesse desenvolvido sentimentos reais por David, mesmo enquanto mantinha sua decepção. Talvez estivesse presa em uma teia de mentiras que havia crescido além de seu controle. Mas então ela sorriu aquele sorriso perfeito de prática. E eu me lembrei de que tudo sobre ela era calculado. Até mesmo esta conversa provavelmente era estratégica, projetada para neutralizar qualquer ameaça remanescente que eu pudesse representar para seus planos. Acho que você será uma linda noiva, eu disse a ela, e eu realmente quis dizer isso. Ela ia ficar absolutamente deslumbrante quando seu mundo desmoronasse. A última semana antes do casamento passou em um borrão de preparativos de última hora e tensão crescente. Vanessa se lançou no modo noiva com a intensidade que sugeria que ela estava genuinamente animada ou desesperadamente comprometida em manter sua performance. Dado que eu sabia, suspeitava que fosse a última opção. Ela teve os últimos ajustes do vestido, confirmou os detalhes do buffet e supervisionou a decoração da igreja e do local da recepção. Para qualquer um que assistisse, ela parecia uma mulher vivendo seu sonho. Só eu sabia que ela estava, na verdade, orquestrando uma fraude elaborada. O jantar de ensaio foi realizado 2 noites antes do casamento em nosso clube de campo. Vanessa havia convidado cerca de 30 pessoas, incluindo sua amiga Rachel, que havia voado de Seattle para ser a dama de honra. Rachel era perfeitamente agradável, uma executiva de marketing com uma presença normal nas redes sociais e emprego verificável. Tudo o que Vanessa fingia ser. Durante o jantar, eu observei Vanessa circular pelo ambiente como uma política em um evento de arrecadação de fundos. Ela teve conversas pessoais com cada convidado, lembrou-se de detalhes sobre suas vidas e fez todos se sentirem especiais e incluídos. Ela era encantadora, graciosa e completamente convincente. Seu irmão é tão sortudo, Rachel me disse durante os coquetéis. Vanessa fala sobre ele constantemente. Nunca a vi tão feliz, o que levantou a desconfortável questão de quanto Rachel sabia sobre a verdadeira situação de Vanessa. Ela estava cúmplice na decepção ou era outra vítima da manipulação de Vanessa? Há quanto tempo vocês são amigas? Eu perguntei, tentando obter informações. Cerca de 2 anos, Rachel respondeu. Nos conhecemos através de um grupo de networking para mulheres empreendedoras. Vanessa estava apenas começando seu negócio de consultoria naquela época. Portanto, toda a amizade de Rachel também era baseada em mentiras. Quase senti pena dela. A noite prosseguiu suavemente até que David se levantou para fazer seu discurso no jantar de ensaio. Assistir ele falar sobre encontrar sua alma gêmea e ansiar por passar sua vida com alguém que compartilhasse seus valores era quase insuportável. Ele era tão sincero, tão genuinamente feliz que precisei me desculpar e ir ao banheiro para me recompor. Quando voltei, Vanessa estava no microfone fazendo seu próprio discurso sobre encontrar seu lar para sempre com a família Morrison. Sempre acreditei que a família é escolhida, não apenas herdada, ela disse, olhando diretamente para mim. E sou grata que esta família tenha escolhido me abraçar, mesmo quando poderia ter sido mais fácil ser cautelosa. A implicação era clara. Eu tinha sido a cautelosa, a desconfiada, a que tornara difícil abraçá-la. Mesmo agora, ela estava moldando narrativa a seu favor. Mas em menos de 48 horas, a cautela seria justificada. Na manhã do casamento, acordei com um nó no estômago que não tinha nada a ver com as obrigações de madrinha.
A essa altura, Torres estaria a caminho do que pensava ser uma reunião surpresa com sua esposa. Ele não fazia ideia de que estava prestes a entrar em uma cerimônia de casamento onde ela estava se casando com outra pessoa. Marcos havia confirmado a chegada do voo de Torres e estimou que ele chegaria à igreja por volta da hora em que a cerimônia estava programada para começar. O timing seria dramático, mas eu não deixara tudo ao acaso. Eu me certifiquei de que Torres tivesse todas as informações necessárias para chegar no momento mais impactante. Vesti meu vestido de madrinha, um lindo verde sálvia que Vanessa escolhera para complementar seu tom de pele, e fui para a igreja tirar fotos. A manhã estava ensolarada e perfeita, exatamente o que toda noiva sonha para o dia do seu casamento. Vanessa estava deslumbrante em seu vestido, um clássico A-line com delicadas pérolas que provavelmente custavam mais do que a maioria dos carros das pessoas. Ela estava calma, focada e não mostrava sinais do stress que alguém poderia esperar de uma mulher prestes a cometer bigamia na frente de 200 testemunhas. "Você está linda", eu disse a ela enquanto seu fotógrafo capturava fotos dela se preparando. "Obrigada, Lídia. Eu sei que tivemos nossas diferenças, mas espero que você saiba o quanto significa para mim que você esteja aqui hoje." Ela era boa. Mesmo sabendo o que eu sabia, eu quase me emocionei com o que parecia ser uma emoção genuína. Se eu não tivesse provas documentadas de sua decepção, poderia ter-me perguntado se a julguei mal. Mas eu tinha provas, e em cerca de uma hora, todos os outros também teriam. Os convidados começaram a chegar enquanto terminávamos as fotos. Eu avistei vários associados de negócios do papai, amigos de faculdade do David e membros da família extensa que não via há anos. Todos estavam vestidos com suas melhores roupas, animados para testemunhar o que acreditavam ser uma linda celebração do verdadeiro amor. Mamãe estava radiante em seu traje de mãe do noivo, recebendo os convidados e garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Papai parecia distinto em seu smoking, pronto para dar as boas-vindas oficialmente à sua nova nora. Emma estava vibrando de empolgação com seu papel como leitora da cerimônia. E David parecia um homem que havia ganhado na loteria. Em pé no altar em seu smoking perfeitamente ajustado, ele continuava checando seu relógio e sorrindo para a porta, ansioso pela aparição de sua noiva. Eu tomei meu lugar como madrinha, segurando meu buquê e tentando manter minha expressão neutra. A qualquer momento, a música começaria e Vanessa começaria sua caminhada pelo corredor em direção a um casamento que já era legalmente impossível. As portas da igreja se abriram e Vanessa apareceu com papai, que a estava entregando já que seu próprio pai supostamente estava falecido. Ela estava deslumbrante. Deslizando pelo corredor como algo saído de um conto de fadas, enquanto a congregação permanecia em apreciação. O rosto de David ao vê-la era por alegria. Este deveria ser o momento mais feliz de sua vida. O ministro começou a cerimônia com palavras tradicionais sobre amor, compromisso e o vínculo sagrado do casamento. Vanessa e David trocaram votos que haviam escrito eles mesmos, prometendo amar e honrar um ao outro pelo resto de suas vidas. A ironia era quase esmagadora. Se alguém tem razões pelas quais esses dois não deveriam se casar, fale agora ou cale-se para sempre, inonou o ministro. No momento certo, as portas da igreja se abriram com força. O sargento de Estado-Maior Michael Torres, em uniforme de gala, caminhou com determinação pelo corredor com uma pasta de documentos na mão. O silêncio era ensurdecedor, mas foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. O sargento de Estado-Maior Michael Torres estava na parte de trás da igreja, seu uniforme de gala impecável e sua expressão mortalmente séria. Em sua mão, ele segurava uma pasta manila que eu sabia conter os documentos que acabariam com a apresentação de Vanessa para sempre. A congregação se virou em seus assentos, murmúrios confusos ondulando pelo santuário. David parecia atordoado, seus olhos saltando entre sua noiva e o estranho não formado que acabara de interromper a cerimônia. Vanessa estava completamente pálida, seu buquê tremendo em suas mãos. "Vanessa Torres", Michael chamou, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ser ouvido e obedecido. "Precisamos conversar." O uso de seu nome de casada atingiu a congregação como um golpe físico. Era possível sentir mudança na energia da sala enquanto as pessoas começavam a entender que algo estava muito, muito errado. "Sinto muito", disse o ministro, claramente atrapalhado. "Mas esta é uma cerimônia privada."
Se você pudesse, por favor. Na verdade, reverendo, é exatamente aqui que eu preciso estar, Torres interrompeu, caminhando firmemente pelo corredor. Porque a mulher naquele altar já é casada comigo. Os suspiros da congregação agora eram audíveis. Vi a mão da mamãe voar para o peito. O rosto do papai esvaziar de cor e a boca da Emma cair em choque. David ficou congelado no altar, tentando processar o que estava ouvindo. Vanessa finalmente encontrou sua voz. Eu não sei quem é esse homem, disse ela, sua voz tremendo, mas determinada. Isso é claramente algum tipo de engano ou nenhum engano. Vanessa. Torres havia chegado à frente da igreja agora, perto o suficiente para que todos pudessem ver a semelhança familiar nas fotos de casamento do casal que ele puxou de sua pasta. Casados em Las Vegas, Nevada, em 15 de março, há 2 anos. Certificado de casamento do Condado de Clark, número 47.291. Ele levantou o documento oficial para que todos vissem. Mesmo da minha posição como dama de honra, eu conseguia distinguir as assinaturas e os selos oficiais que tornavam isso inegavelmente legítimo. Você tem recebido meus benefícios de cônjuge militar nos últimos 24 meses, continuou ele, sua voz se tornando mais forte, incluindo os $1.500 que enviei apenas na semana passada para o que você me disse que era nosso presente de aniversário um para o outro. David finalmente encontrou sua voz. Que diabo está acontecendo aqui? Torres se virou para se dirigir a ele diretamente. Man, senhor, lamento que você esteja descobrindo isso dessa forma, mas sua noiva é minha esposa, legalmente casada há 2 anos. Estive em missão no exterior e voltei para casa mais cedo especificamente para surpreendê-la. Ele gesticulou em direção a Vanessa com um sorriso amargo. Parece que sou eu quem foi surpreendido. A igreja havia explodido em conversas sussurradas enquanto os convidados tentavam entender o que estavam testemunhando. Capturei fragmentos de exclamações chocadas e perguntas confusas, mas meu foco estava inteiramente em Vanessa. Ela estava presa e sabia disso. Sua fachada cuidadosamente construída estava desmoronando em tempo real e não havia para onde correr. Nenhuma quantidade de charme ou manipulação poderia explicar um certificado de casamento legal apresentado por seu verdadeiro marido. Isso é insano, disse ela, sua voz subindo com o que parecia ser um pânico genuíno. Nunca vi esse homem antes na minha vida. Isso tem que ser algum tipo de fraude ou roubo de identidade. O Torres puxou seu telefone e mostrou a tela para David, depois para o ministro, depois para meu pai. Estas são mensagens de texto do número dela de ontem, dizendo o quanto ela sentia minha falta e não podia esperar para eu voltar para casa. A evidência era esmagadora, inegável e pública. Exatamente o que eu esperava. Embora ver isso se desenrolar fosse mais dramático do que eu havia antecipado. David parecia alguém que havia sido fisicamente atingido. A realização de que ele havia vivido uma mentira por mais de 1 ano estava estampada em seu rosto. Confusão dando lugar à compreensão. Compreensão dando lugar à traição. Traição dando lugar à raiva. Vanessa, ele disse, sua voz mortalmente calma. Isso é verdade? Por um momento, pensei que ela pudesse continuar negando tudo, mas ao olhar para Torres em seu uniforme militar, segurando documentos oficiais e apresentando uma montanha de evidências, até mesmo Vanessa não conseguiu manter pretensão. Seus ombros caíram levemente e, pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente derrotada. Eu posso explicar, ela sussurrou. Mas explicação era a última coisa que alguém queria ouvir. A igreja havia descido ao caos. Os convidados estavam de pé agora, esticando os pescoços para ter uma visão melhor do drama que se desenrolava no altar. Algumas pessoas já estavam puxando seus telefones e percebi que esse desastre estava prestes a se tornar muito público muito rapidamente. Explique. A voz de David cortou o barulho como uma lâmina. Explique como você está casada com outra pessoa enquanto está aqui tentando se casar comigo. Explique como você tem mentido sobre literalmente tudo por mais de 1 ano. Vanessa olhou ao redor desesperadamente, como se estivesse procurando uma rota de fuga ou alguém que pudesse ajudá-la. Mas as paredes de sua decepção finalmente se fecharam completamente. Não é o que você pensa, ela disse, embora sua voz carecesse de qualquer convicção.
Michael e eu nos casamos quando éramos jovens. Foi impulsivo. Mal nos conhecíamos. E quando ele foi para a guerra, eu pensei, você pensou o quê? Torres se aproximou, sua postura militar fazendo parecer ainda mais imponente. Que você poderia simplesmente fingir que eu não existia. Que você poderia gastar meu pagamento de implantação enquanto fazia compras para um marido mais rico? A revelação financeira atingiu a congregação como uma bomba. Eu observei a realização surgir no rosto do meu pai enquanto ele conectava os pontos sobre a misteriosa fonte de renda de Vanessa. O negócio de consultoria? Papai disse mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Nunca houve um negócio de consultoria. Torres balançou a cabeça sombriamente. Ela tem vivido do meu salário e benefícios militares enquanto estive em implantação. Todo mês, eu enviei dinheiro para casa para sustentar o que eu pensava ser minha esposa construindo o nosso futuro juntos. Ele puxou mais documentos de sua pasta, extratos bancários mostrando depósitos regulares do exército do ZEUA, um contrato de aluguel de apartamento em Portland que eu estava pagando, reclamações de seguro de saúde apresentadas sob meus benefícios militares. A natureza sistemática da fraude estava se tornando clara para todos. Esta não era apenas uma mulher que havia tomado algumas decisões ruins. Esta era alguém que havia construído um esquema elaborado para fraudar tanto seu marido legal quanto sua vítima pretendida. Quanto tempo? David perguntou, sua voz oca. Quanto tempo você estava planejando manter isso? A compostura de Vanessa finalmente quebrou completamente. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, embora fosse impossível dizer se eram genuínas ou encenadas. Eu ia te contar, ela disse desesperadamente. Eu ia pedir o divórcio e tornar tudo legal antes de nos casarmos. Eu só precisava de mais tempo para descobrir como explicar ao seu marido a implantação que você estava deixando por alguém com mais dinheiro. O tosse desgosto de Torres era evidente em cada palavra. Eu estive no Afeganistão por 8 meses, Vanessa. Desviando de balas e sentindo sua falta todos os dias enquanto você planejava um casamento com outro homem. A crueldade disso era impressionante. Enquanto Torres servia seu país e apoiava fielmente sua esposa, ela estava sistematicamente enganando todos ao seu redor para garantir um futuro mais lucrativo. Mamãe havia chegado à frente da igreja, seu rosto uma mistura de choque e horror. Vanessa, querida, com certeza houve algum mal-entendido. Não há mal-entendido, Sra. Morrison, Torres tossindo disse gentilmente, mas firmemente. Seu filho está namorando uma mulher casada que tem cometido fraude de benefícios com o exército do ZEUA. Isso não é um relacionamento que deu errado. É uma decepção organizada. Emma estava chorando agora, seja pelo choque da revelação ou pela destruição do que ela pensava ser uma linda história de amor. Os convidados estavam olhando abertamente. Alguns começando a sair da igreja ao perceberem que isso não seria resolvido rapidamente ou em silêncio. David estava no altar em seu terno de casamento, cercado por flores e velas e todos os adornos do que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida. Em vez disso, ele parecia um homem assistindo seu mundo inteiro desmoronar em tempo real. As viagens, ele disse de repente, peças se encaixando. Todas aquelas viagens de negócios em que você o visitava. Vanessa balançou a cabeça freneticamente. Não, isso não é. Quer dizer, às vezes eu tinha que manter a aparência. A aparência de estar casada com seu verdadeiro marido enquanto você planejava se casar comigo por meu dinheiro. A voz de David estava ficando mais forte, alimentada por uma raiva crescente. Você tem ideia do que fez comigo? Com minha família, com ele? Ele gesticulou em direção a Torres, que estava em pé com precisão militar, apesar do caos emocional ao seu redor. Senhor, Torres se dirigiu diretamente a David. Quero que saiba que não tinha ideia de nada disso. Se eu soubesse que ela estava envolvida com outra pessoa, teria lidado com isso de maneira muito diferente. O respeito e a dignidade que Torres estava mostrando em uma situação impossível apenas tornavam a decepção de Vanessa ainda mais reprovável. Ali estava um homem que havia sido traído tão completamente quanto David. Mas ele se conduzia com honra enquanto sua esposa desmoronava sob o peso de suas mentiras.
Mas Vanessa ainda não havia terminado. Eu podia ver algo mudando em sua expressão, as lágrimas parando, sua postura se endireitando levemente. Ela estava se reorganizando, se preparando para uma última jogada desesperada, e eu tive uma sensação de afundamento. Eu sabia exatamente o que seria. Vanessa enxugou as lágrimas com o dorso da mão e respirou fundo. Quando olhou para cima, sua expressão havia-se transformado de derrotada para desafiadora. A máscara de vítima havia sumido, substituída por algo mais duro e mais desesperado. Sabe de uma coisa? Ela disse, sua voz ganhando força. Você quer saber de quem é realmente a culpa? Ela se virou e apontou diretamente para mim, seu dedo tremendo de raiva ou adrenalina. Tudo isso é por causa dela. Lídia não suportava que seu irmão perfeito encontrasse alguém que realmente o amasse. Ela tem sabotado nós desde o primeiro dia. A acusação atingiu a igreja como um raio. Todas as cabeças se viraram para mim e eu senti o peso de 200 pares de olhos focados repentinamente em minha direção. Até Torres parecia confuso com essa reviravolta repentina. Ela contratou um investigador particular para descobrir coisas sobre mim, Vanessa continuou, sua voz subindo para quase uma histeria. Ela tem planejado isso por meses porque não suporta que David nos escolhesse em vez de sua preciosa família. A coisa brilhante sobre sua estratégia era que continha apenas verdade suficiente para ser crível. Eu havia contratado Marcos Webb. Eu havia investigado seu passado. Para alguém que não conhecia o contexto completo, pode parecer comportamento de irmã ciumenta em vez de preocupação legítima. Lídia sempre foi ciumenta do sucesso de David, ela insistiu, jogando com anos de dinâmicas familiares que observou e explorou. E quando ele encontrou o verdadeiro amor, ela não conseguiu lidar com o fato de não ser mais o centro das atenções. Eu observei os rostos da minha família enquanto processavam essa acusação. Mamãe parecia confusa e magoada, claramente dividida entre o que estava ouvindo e o que tinha testemunhado. A expressão do papai era indecifrável. Emma me olhava como se nunca tivesse me visto antes. E David? David me olhava com algo que poderia ser dúvida. É verdade, Lídia? Ele perguntou em voz baixa. Você contratou alguém para investigar, Vanessa? A pergunta pairou no ar como uma espada sobre minha cabeça. Este era o momento que Vanessa vinha construindo, transformando a verdade em uma arma contra mim. Se eu admitisse a investigação sem o contexto adequado, pareceria exatamente como a irmã ciumenta e vingativa que ela estava me pintando. Mas se eu negasse, Torres estava bem ali com evidências que contradiziam qualquer mentira que eu pudesse contar. Sim, eu disse simplesmente. Eu fiz. A congregação irrompeu em sussurros e exclamações de choque. O rosto de Vanessa se iluminou com satisfação vingativa. Aí está, ela disse triunfante. Ela vem planejando essa humilhação há meses. Ela não suportava que David estivesse feliz, então decidiu destruir nosso casamento. Foi uma manipulação magistral, transformando seu próprio comportamento criminoso em minha culpa. Ela estava apostando que a percepção existente da minha família sobre mim como uma irmã difícil faria com que eles acreditassem na versão dela dos eventos em vez de considerar porque eu poderia ter me sentido compelida a investigar. Ela está doente, Vanessa continuou, realmente pegando embalo agora, obcecada em controlar a vida de David porque não suporta que ele não precise mais dela. Tudo isso é sua vingança distorcida por não ser a mulher mais importante da vida dele. A psicologia disso era brilhante e horripilante. Ela estava pegando toda a insegurança que eu já tive sobre o meu lugar na família e a transformando em uma arma contra mim, fazendo minha preocupação legítima soar como ciúme patológico. Lídia, mamãe disse, sua voz carregada de decepção. Como você pode fazer algo assim no dia do casamento do seu irmão? E lá estava. Mesmo diante das evidências da bigamia e fraude de Vanessa, o primeiro instinto da minha mãe foi me culpar por expô-las. As dinâmicas familiares que Vanessa havia explorado tão habilmente ainda estavam em jogo, mesmo agora. Torres parecia completamente perplexo com essa reviravolta na conversa. Senhora, ele disse, dirigindo-se diretamente a Vanessa. Eu não entendo o que sua cunhada tem a ver com o fato de você estar casada comigo. Mas Vanessa estava em um momento de glória agora, jogando sua carta final com tudo que tinha.
Ela provavelmente pagou esse homem para fingir ser meu marido, ela disse desesperadamente. Ela é doente o suficiente para contratar atores para destruir minha vida. Olhe para ele. Ele parece alguém que eu casaria? O insulto a Torres foi tão casual e cruel que várias pessoas na congregação realmente ofegaram. Aqui estava um soldado condecorado que a apoiara fielmente enquanto ela planejava cometer bigamia, e ela o estava descartando como se estivesse abaixo de seus padrões. A expressão de Torres se endureceu. Senhora, eu tenho nosso certificado de casamento, declarações de impostos conjuntas e 2 anos de extratos bancários. Se sua cunhada de alguma forma fabricou tudo isso junto com o meu registro de serviço militar, ela é a criminosa mais sofisticada da história. Sua entrega seca quase me fez sorrir. Apesar das circunstâncias, quase. Você não vê o que ela está fazendo? Vanessa implorou a David. Ela está te virando contra mim com mentiras e manipulação. Ela não suporta que você ame alguém mais do que a ama. Mas algo havia mudado na energia da sala. A desespero nas acusações de Vanessa estava se tornando óbvio e as pessoas estavam começando a ver através de sua performance. Mais importante, David também estava começando a ver. Eu podia observar as peças se encaixando em sua mente. Não apenas sobre a decepção de Vanessa, mas sobre os meses de manipulação que levaram a este momento, as sementes de dúvida que ela plantou sobre mim. A maneira como ela o isolou de sua família, a campanha sistemática para fazê-lo questionar meus motivos. Ele não estava mais me olhando com dúvida. Ele estava olhando para Vanessa com reconhecimento. David ficou perfeitamente imóvel por aquilo que parecia uma eternidade, processando tudo que havia sido revelado nos últimos 10 minutos. A igreja havia ficado em silêncio, exceto por sussurros ocasionais e o som de pessoas se mexendo em seus assentos. Vanessa estava respirando pesadamente, tendo esgotado toda a sua energia em sua acusação desesperada contra mim. Quando David finalmente falou, sua voz estava calma de uma maneira que era de algum modo mais aterrorizante do que se ele estivesse gritando. Vanessa, ele disse lentamente. Qual era o nome da minha avó que supostamente te deu seu anel? A pergunta parecia vir do nada e Vanessa parecia confusa com a mudança de assunto. Sua avó Rose, ela gaguejou. Você me disse que ela era uma mulher incrível. Minha avó Rose era a mãe do meu pai. David continuou naquela mesma voz estranhamente calma. E ela era na verdade uma mulher miserável e amarga que dificultou a vida de todos até o dia em que morreu. O anel pertencia à mãe da minha mãe, a vovó Ellen, que eu nunca mencionei a você. Você poderia ouvir uma agulha cair na igreja. Até os sussurros haviam parado. Você esteve usando o anel de Ellen Morrison todo esse tempo e você nunca perguntou sobre ela porque na verdade não estava interessada na nossa história familiar. Você estava apenas interpretando um papel. A boca de Vanessa se abriu e fechou silenciosamente. O pequeno detalhe que parecia insignificante meses atrás agora estava demolindo o que restava de sua credibilidade. E Lídia, David continuou, virando-se para mim pela primeira vez, quando exatamente você contratou este investigador? Eu mantive meu olhar firme no dele. Há 2 meses. Há 2 meses, ele repetiu. Quando mencionei que você parecia ter muitas perguntas sobre o trabalho da Vanessa, perguntas que a Vanessa me disse que a estavam deixando desconfortável. Ele se virou de volta para sua noiva e eu pude ver a plena realização surgindo em seu rosto. Você me disse que minha irmã estava com ciúmes. Você disse que ela não conseguia lidar com o fato de eu estar feliz. Você sugeriu que ela precisava de hobbies para se manter ocupada enquanto planejávamos nosso casamento. Sua voz estava ficando mais forte, mais certa a cada revelação. Você me virou sistematicamente contra minha própria irmã para que eu não ouvisse quando ela tentasse me avisar sobre você. Vanessa estava balançando a cabeça freneticamente. David, não, essa não é toda a conversa. Ele continuou, falando por cima de seus protestos. Todo jantar em família em que eu sentia que Lídia estava sendo difícil. Toda vez que eu descartava suas preocupações como ciúmes, você orquestrou tudo isso. As peças da manipulação da Vanessa estavam se encaixando, não apenas para David, mas para todos que o viam.
Os meses de comentários sutis projetados para me isolar da minha família estavam sendo expostos como uma estratégia calculada em vez de observações inocentes. Você envenenou meu relacionamento com minha irmã, Davi disse, sua voz cheia de uma raiva crescente que era ainda mais poderosa por ser controlada. Você me fez duvidar de alguém que conheço a minha vida inteira para que eu não percebesse que você estava mentindo sobre tudo. Torres, que estava assistindo a essa revelação com óbvia confusão, deu um passo à frente. Senhor, se me permite, ela fez a mesma coisa comigo. Disse que sua família não apoiava nosso casamento porque não aprovava cônjuges militares. Disse que a irmã dela especificamente fez comentários cruéis sobre meu pagamento de implantação. Mais suspiros da congregação. Vanessa estava jogando o mesmo jogo de manipulação de ambos os lados, virando seu marido legal contra seu próprio caráter enquanto virava minha família contra mim. Ela te disse que eu estava com ciúmes do sucesso dela, eu disse em voz baixa, dirigindo-me diretamente a David. Mas ela disse a Torres que eu menosprezava seu serviço militar. Ela fez de todos os vilões nas histórias uns dos outros. David fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, estavam cheios de algo que eu não via dele há meses. Clareza. Jesus Cristo. Vanessa, ele sussurrou. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pessoa destrói sistematicamente relacionamentos por esporte? Eu nunca quis, ela começou, mas ele interrompeu com um gesto brusco. Você quis cada palavra disso. Você planejou cada conversa, cada manipulação, cada mentira. Sua voz estava ficando mais forte novamente. Você me transformou em alguém que duvidava de sua própria irmã. Você me fez cúmplice em isolar alguém que eu amo porque isso servia aos seus propósitos. Ele olhou ao redor da igreja, absorvendo os rostos da nossa família, nossos amigos e os associados de negócios que vieram celebrar o que pensavam ser sua felicidade. Você sabe qual é a pior parte? Ele perguntou, embora fosse claramente retórico. A pior parte é que eu estava tão ansioso para acreditar que tinha encontrado alguém que me amava pelo que eu sou que ignorei todos os sinais de alerta. Eu queria tanto o conto de fadas que deixei você me convencer de que minha própria família era o problema. Vanessa estava chorando novamente, mas desta vez não havia encenação. Eram as lágrimas de alguém assistindo seu mundo desmoronar completamente e finalmente entendendo que não havia saída. Mas David não havia terminado. Você está certa em uma coisa, Vanessa. Minha irmã realmente investigou você, e graças a Deus que o fez, porque ela me salvou de cometer o maior erro da minha vida, ele se virou para mim. E pela primeira vez em meses, vi meu irmão me olhando com respeito em vez de suspeita. Sinto muito, Lídia, ele disse, sua voz quebrando ligeiramente. Sinto muito por deixá-la me virar contra você. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter ouvido. O pedido de desculpas que eu esperei meses para ouvir finalmente estava vindo, mas não da maneira que eu jamais imaginei que viria. A igreja estava absolutamente silenciosa agora, todos prendendo a respiração enquanto David se recompunha para o que claramente seriam suas palavras finais para a mulher com quem ele planejava se casar. Quando ele falou novamente, sua voz ecoou pelo santuário com a autoridade que eu lembrava da nossa infância. Meu irmão mais velho assumindo o controle de uma situação e garantindo que todos entendessem exatamente onde estavam. Senhoras e senhores, ele disse, dirigindo-se diretamente à congregação, eu devo a todos vocês um pedido de desculpas por trazê-los aqui sob falsos pretextos. Vocês vieram celebrar o que pensavam ser um casamento entre duas pessoas que se amavam. Em vez disso, vocês testemunharam a exposição de alguém que construiu toda a sua vida sobre engano e manipulação. Ele gesticulou em direção a Vanessa, que estava parada congelada no altar em seu lindo vestido de noiva, parecendo uma cervo pego nos faróis. Esta mulher não é quem nenhum de nós pensava que ela era. Ela não é uma empresária independente. Ela não é alguém que se apaixonou e cometeu alguns erros. Ela é uma fraude que manipulou sistematicamente todos nesta sala, incluindo a mim, por mais de um ano. A congregação estava hipnotizada, pendurada em cada palavra. Algumas pessoas estavam gravando em seus telefones, embora. Se para memória pessoal ou para compartilhar depois, eu não conseguia dizer. Ela me convenceu de que minha irmã era ciumenta e vingativa, David continuou, sua voz se tornando mais forte.
Ela me fez duvidar do julgamento da minha própria família, porque questionar sua história significava questionar tudo que eu queria acreditar sobre minha própria felicidade. Ele se virou para encarar Vanessa diretamente, e o olhar em seus olhos era um que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era dor, mas algo mais frio e mais definitivo. Você quer saber quem é o verdadeiro fracasso nesta sala, Vanessa? Não é minha irmã, que trabalhou para proteger sua família mesmo quando isso a fez parecer a vilã. Não são meus pais, que te acolheram de braços abertos porque confiavam no meu julgamento. Não é nem mesmo Torres, que serviu seu país enquanto apoiava fielmente alguém que o traía todos os dias. Sua voz subiu ligeiramente, e quando em cada canto da igreja. O fracasso é você. Você teve um marido que te amava o suficiente para te enviar seu pagamento de implantação de uma zona de guerra. Você teve uma família que estava pronta para te abraçar como filha e irmã. Você teve todas as oportunidades de construir algo real e honesto. E, em vez disso, você escolheu ser uma golpista. As palavras atingiram Vanessa como golpes físicos. Ela estava tremendo agora, seja de raiva, medo ou simples choque por estar exposta de forma tão completa e pública. David, por favor. Ela tentou uma última vez. Não. Sua voz estava plana. Final. Você não pode agradar para sair dessa. Você cometeu fraude contra o exército dos Estados Unidos. Você tentou cometer bigamia na frente de 200 testemunhas. Você destruiu a confiança de todos que se importavam com você. E você fez tudo isso por dinheiro. Ele puxou o anel de noivado, o anel da nossa avó, do bolso e o entregou ao nosso pai. Isso pertence à nossa família, não a alguém que nos vê como alvos a serem enganados. Ele olhou ao redor da igreja mais uma vez. Não haverá casamento hoje. Não haverá recepção. O que haverá é uma conversa com a polícia sobre benefícios, fraude e tentativa de bigamia. A ameaça de consequências legais parecia finalmente penetrar o choque de Vanessa. Seu rosto ficou pálido, e pela primeira vez, ela parecia genuinamente assustada em vez de apenas encurralada. Quanto à minha irmã, David continuou, virando-se para mim com uma expressão que eu não via há mais de um ano. Lídia, eu falhei com você. Deixei que alguém que conhecia há 12 meses me convencesse a duvidar de alguém que conheço a vida toda. Priorizei minha própria felicidade em detrimento do seu bem-estar e estou envergonhado disso. Sua voz quebrou ligeiramente nas últimas palavras e eu senti lágrimas começando a brotar em meus próprios olhos. Você tentou me proteger e eu te puni por isso. Você viu através das mentiras dela quando eu estava muito apaixonado para pensar com clareza. Você fez a coisa difícil, a coisa impopular, porque me ama o suficiente para arriscar nosso relacionamento em vez de me deixar cometer um erro terrível. Ele se aproximou de mim e, pela primeira vez em meses, eu vi meu irmão claramente. Não o homem apaixonado que havia sido manipulado a duvidar de sua própria família, mas a pessoa com quem cresci e confiei completamente. Você pode me perdoar? Ele perguntou simplesmente. Eu acenei com a cabeça, não confiando na minha voz para permanecer firme. A única pessoa que merece um pedido de desculpas desta família, ele disse, voltando-se para se dirigir à congregação, é o Sargento Torres, que serviu seu país com honra enquanto sua esposa planejava fraudar ambos nós. Torres deu um passo à frente, sua postura militar intacta, apesar do caos emocional ao seu redor. Senhor, você não me deve um pedido de desculpas. Fomos ambos vítimas da mesma enganação. Estou apenas limpa a garganta, grato que sua irmã teve a coragem de expô-la antes que você cometesse o mesmo erro que eu. O respeito em sua voz ao me mencionar foi algo que eu lembraria por muitos anos. David acenou com a cabeça, então olhou ao redor da igreja uma última vez. Para todos que vieram aqui hoje esperando celebrar o amor e o compromisso, lamento que vocês tenham que testemunhar isso em vez disso, mas eu prefiro descobrir a verdade na frente de todos vocês do que passar anos vivendo uma mentira. Com isso, ele se virou e caminhou pelo corredor, deixando Vanessa parada sozinha no altar em seu vestido de noiva, cercada pelas ruínas de sua enganação cuidadosamente construída. O espetáculo havia terminado. As consequências se desenrolaram rapidamente, como essas coisas tendem a fazer uma vez que a verdade vem à tona.
Torres contatou a polícia militar para relatar a fraude de benefícios e, à noite, Vanessa enfrentava tanto acusações civis por tentativa de bigamia quanto uma investigação militar por fraude de benefícios de cônjuge. As consequências legais sozinhas a seguiriam por anos, mas as consequências sociais foram imediatas e devastadoras. A notícia se espalhou por nossos círculos sociais em poucas horas. Na manhã seguinte, a história estava sendo sussurrada em clubes de campo, prédios de escritórios e cafeterias por toda a cidade. A reputação de Vanessa foi completamente destruída. Não apenas como alguém que fez escolhas ruins, mas como alguém que sistematicamente defraudou várias pessoas enquanto mantinha uma fachada elaborada. As perdas financeiras foram igualmente rápidas. Os fornecedores de casamento, o local da recepção, as reservas da lua de mel, tudo teve que ser cancelado e a maioria dos depósitos foi perdida. Vanessa perdeu o acesso às contas de David, é claro. E quando Torres entrou com o pedido de divórcio, ele também relatou a fraude ao banco e às empresas de cartão de crédito deles. Em uma semana, ela havia passado de planejar uma vida luxuosa como esposa de um empresário de sucesso a enfrentar contas legais que não podia pagar e uma reputação que a seguiria onde quer que fosse. Mas, honestamente, assistir a ela perder tudo não foi nem de longe tão satisfatório quanto ver minha família se curar. A conversa que David e eu tivemos no dia seguinte ao casamento foi uma das mais importantes de nossas vidas. Ele não apenas pediu desculpas. Ele assumiu a responsabilidade por como permitiu que fosse manipulado completamente e, mais importante, por como deixou que essa manipulação prejudicasse nosso relacionamento. Eu continuo pensando em todas as vezes que você tentou me avisar, ele disse enquanto estávamos sentados em seu apartamento cercados por presentes de casamento devolvidos. Cada pergunta que você fez que eu descartei como ciúmes. Toda a preocupação que você levantou, que ela me convenceu, era você sendo difícil. Você estava apaixonado, eu lhe disse, embora uma parte de mim ainda estivesse ferida pela rapidez com que ele se voltou contra mim. As pessoas fazem coisas estúpidas quando estão apaixonadas. Não, isso não é uma desculpa. O amor não faz você duvidar do caráter da sua família. A manipulação faz. Ele balançou a cabeça, ainda processando tudo. Ela era tão boa nisso, Lídia. Cada conversa era projetada para me fazer ver você como problema, em vez de questionar suas histórias. O que mais me impressionou sobre nossa reconciliação foi o quanto David parecia aliviado. Não apenas por escapar da decepção de Vanessa, mas por reconstruir seu relacionamento comigo. Era como se ele estivesse carregando o peso de duvidar de sua própria família sem nem perceber. Mamãe e papai ficaram horrorizados quando entenderam a extensão total de como haviam sido enganados. Papai, especialmente, estava furioso consigo mesmo por não confiar em seus próprios instintos de negócios quando as histórias financeiras de Vanessa não faziam sentido. Eu avalio as reivindicações financeiras das pessoas há 30 anos, ele disse durante nosso primeiro jantar em família depois que tudo veio à tona. Eu deveria ter percebido isso imediatamente. Mas essa era a genialidade da abordagem de Vanessa. Ela disse a todos o que queriam ouvir enquanto me transformava na vilã por questionar qualquer coisa disso. O resultado mais surpreendente foi como a experiência afetou a liderança de David na empresa. Em vez de se sentir envergonhado pela natureza pública do escândalo, ele lidou com isso com uma transparência e integridade que realmente fortaleceram a confiança dos clientes. Ele reconheceu que havia sido enganado, explicou as medidas que estava tomando para garantir que isso nunca acontecesse novamente e demonstrou exatamente o tipo de caráter que as pessoas desejam em alguém que gerencia seu dinheiro. Se há algo, um cliente de longa data disse ao papai, ver como David lidou com essa situação me faz confiar mais nele, não menos. Qualquer um pode ser enganado por um artista profissional, mas nem todos têm o caráter de admitir isso publicamente e corrigir as coisas. 6 meses depois, o negócio de David estava mais forte do que nunca e nossa família havia se estabelecido em uma nova normalidade que era, na verdade, mais saudável do que antes. A experiência forçou todos nós a examinar como nos comunicávamos e como tratávamos as preocupações uns dos outros. Emma, que havia ficado devastada pelo desastre do casamento, eventualmente me disse que isso lhe ensinou uma lição importante sobre confiar em seus instintos. Eu sabia que algo estava errado com Vanessa, ela admitiu. Mas todos os outros pareciam tão certos sobre ela que eu pensei que estava apenas sendo paranoica.
Quanto a mim, não vou mentir, houve uma enorme satisfação em ser completamente e publicamente vindicada. Por meses, eu havia sido pintada como uma irmã ciumenta e difícil que não conseguia lidar com a felicidade do irmão. Ter a verdade revelada de uma maneira tão inegável parecia que o universo finalmente estava corrigindo os registros. Mas a verdadeira vitória não foi provar que eu estava certa sobre Vanessa. Foi recuperar meu irmão. Na manhã seguinte ao casamento, acordei esperando me sentir triunfante. Em vez disso, senti algo muito melhor. Alívio. Alívio por David estar seguro. Alívio por nossa família estar inteira novamente. Alívio por eu ter confiado nos meus instintos, mesmo quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. Vanessa passou mais de um ano tentando convencer a todos de que eu era o problema, o obstáculo, o fracasso. No final, tudo o que ela conseguiu provar foi que, às vezes, a pessoa que faz perguntas desconfortáveis é a que mais te ama. A verdade tem uma maneira de emergir eventualmente. Às vezes, é preciso um soldado condecorado entrar em uma igreja para que isso aconteça, mas sempre encontra um jeito. E às vezes, a melhor vingança não é se vingar. É apenas ficar em silêncio enquanto as mentiras de outra pessoa desmoronam sob seu próprio peso. Se esta história ressoou com você, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias sobre drama familiar, relacionamentos tóxicos e a satisfação que vem quando a verdade finalmente vem à tona. Às vezes, as pessoas que mais nos amam são aquelas que fazem as perguntas mais difíceis.